O decreto do governo de Alagoas, que colocou o estado na fase amarela novamente, levantou uma dúvida em relação às festas e espaços de lazer em condomínios. A gente lembra, inclusive ontem foi anunciado pelo governador Renan Filho, de que espaços para festa, né, salões de festa, enfim, festas particulares, eventos de grande porte, estavam proibidos. Todo tipo de evento, na verdade, está proibido, né, desde hoje, nesta nova fase. Mas e os condomínios? Que a gente sabe que muitos condomínios têm as suas áreas de lazer, têm os salões de festa internos, né? Sobre esse assunto, a gente fala agora com o especialista em direito condominial, o doutor César Nantes, e ele vai falar conosco mais uma vez pela internet para explicar como o síndico deve agir nessa situação. Doutor, mais uma vez, obrigado pela participação, boa noite. Claro que todo decreto tem algumas dúvidas, especificamente no caso dos condomínios. Como é que fica? Não pode ter festa no salão de festa externo, mas dentro do condomínio pode? Realmente, boa noite. Com a fase amarela, que nesse momento todo o estado de Alagoas encontra-se, com certeza os condomínios seriam impactados, né? Praticamente metade das pessoas ou residem ou trabalham em condomínios e com certeza seriam afetados nesse momento de atenção, nesse momento de cuidado. O decreto ele trouxe expressamente a proibição de eventos públicos e privados. Ou seja, nesse momento não é hora de fazer festa, é momento de fechar tanto o salão de festa como a churrasqueira. Esses eventos dentro do condomínio não podem ocorrer. Outro evento que não pode ocorrer nesse momento, que não é recomendado, são as assembleias condominiais de forma presencial. É o momento de realmente convocar assembleias urgentes e principalmente, se for possível, em uma plataforma virtual. Mas o decreto ainda traz uma possibilidade de reuniões com no máximo 20 pessoas. Então também é recomendado nesse momento aquela assembleia híbrida, ou seja, semipresencial, com no máximo 20 pessoas de forma presencial e o restante de forma virtual. Então é importante os síndicos se atentarem a esses pontos, né, doutor? Porque às vezes passa batido e o próprio síndico pode ser responsabilizado, o condomínio pode ser responsabilizado se descumprir exatamente o que diz o decreto. Então, assim, festas públicas, né, particulares, de grande, de pequeno, de médio, não pode. Então, de repente, a gente sabe que muitos condomínios, porque a gente estava na fase azul, tinham reaberto seus espaços comuns, né? Por exemplo, o salão de festas, tinha que agendar, tinha a questão do limite, a capacidade, enfim. Mas nesse momento agora não é recomendado porque pode haver punição, né? Exatamente. E o síndico, ele é o responsável civil, criminal, e o Código Civil claramente outorga para ele a responsabilidade de zelar, tanto pela edificação como pelos condôminos. Ao contrário, ano passado nós conversamos aqui também, Edson, e nessa fase amarela a recomendação na época era fechar tudo, era fechar todas as áreas comuns. Nesse momento a recomendação não é fechar tudo, nesse momento realmente é salão de festa e churrasqueira fechada e os demais espaços precisam ser utilizados de forma controlada, ou seja, sem aglomeração, com um número menor de pessoas, com reservas. Então, por exemplo, a academia do condomínio também tem que ter uma capacidade de 50% só de pessoas utilizando, no máximo 1 hora, ou seja, um controle para não ter aglomeração, para que essas pessoas possam continuar utilizando a área comum do condomínio de forma cuidadosa, cuidando também da sua saúde física, psicológica, né, mental, mas também tomando todos os cuidados para controlar a saúde de toda a coletividade dentro dessas mini cidades, que são os condomínios. Exatamente. Agora, doutor, uma dúvida que surgiu aqui. Por exemplo, o decreto foi publicado ontem, né, já passou a valer hoje, e aí, de repente, né, como estava tudo permitido, algumas festas podem ter sido agendadas. Nesse caso, o síndico deve imediatamente comunicar às pessoas que agendaram, por exemplo, o uso da churrasqueira no sábado, o uso do salão de festas no domingo, que infelizmente, por conta do decreto, esse momento não vai poder acontecer. Então, assim, tem que suspender, né? Não pode, mesmo que já tenha sido agendado, não é recomendado continuar utilizando esses espaços. Exatamente. E, infelizmente, vários condôminos eles não ficaram satisfeitos. Vai ser uma grande responsabilidade nesse momento para o síndico absorver esse impacto daquela festa que já estava reservada, pessoas que já estavam ansiosas pelaquela festividade, mas é um momento, nós estamos numa pandemia, o decreto foi feito para ser cumprido e o síndico ele tem que realmente trazer todas essas recomendações sanitárias para dentro do condomínio. Então, infelizmente, tem que suspender, o síndico ele tem que exigir a utilização de máscara, cuidados sanitários, criar regras provisórias se não forem expressas no regimento interno e aplicar as penalidades. Ele tem que realmente ser bastante rígido pelo bem de todo mundo dentro do condomínio.
É verdade, doutor. E infelizmente a gente precisa reforçar isso porque muitas pessoas insistem em descumprir, né, decretos, leis, enfim, até exatamente regras de dentro de um espaço tão pequeno, né? Já é difícil ter esse controle geral na sociedade, imagina num espaço menor em que cada um acha que tem direito, né? Exatamente. Tanto que o decreto, ele traz claramente, inclusive, um protocolo sanitário, e ele traz expressamente também que o descumprimento de um decreto é crime contra a saúde pública. Então, o síndico ele tem que ser bastante rígido, os condôminos precisam ter bom senso, mais do que nunca é um momento de atenção. Exatamente. Doutor César Hernandes, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. É importante a gente ressaltar também essas questões envolvendo condomínios aqui na cidade. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.